Olá, hoje nós vamos falar sobre práticas de meditação, o que os autores clássicos aí, né, falam sobre isso e também eu sou um praticante de meditação, muito de meditação eu aprendi com as artes marciais, mas também depois com estudos teosóficos, filosóficos, né, é uma coisa que me ajuda bastante a voltar para aquela tranquilidade, clareza, discernimento quando a mente começa a ficar confusa, quando as coisas começam a ficar estranhas. Eu faço uma meditação e às vezes uma leitura com incenso também funciona, tá? Então eu separei aqui o que alguns personagens aí da história nos falam sobre essa questão da meditação. Os estoicos, né? Marco Aurélio diz: a prática estoica da meditação envolve a introspecção e a reflexão sobre a natureza das coisas. Uma prática recomendada é a meditação sobre a morte, onde se visualiza a própria morte para apreciar a brevidade da vida e a importância de viver o presente. Então, introspecção e reflexão sobre a natureza das coisas. E ele fala sobre a reflexão sobre a morte. Então, Marco Aurélio, que é um estoico, né, um imperador, ex-imperador romano, né, foi imperador romano, nas meditações dele, ele faz muitas reflexões e pensamentos sobre a questão de que ele não se afetasse com o que acontece externamente, né, com o que outras pessoas quando agridem ele, né, verbalmente ou de outras formas, né? Claro que ninguém agredia ele fisicamente porque ele era o imperador, mas tratassem ele de forma que isso pudesse afetar, tirar ele da tranquilidade interior dele. E ele trabalhava muito essa questão aí na sua filosofia, no seu diário, né, das reflexões de Marco Aurélio. Então, no caso de Marco Aurélio, ele não fala sobre meditação, mas ele está sempre refletindo, procurando encontrar o que há de verdadeiro no que acontece com ele, ou o que é apenas uma ilusão que surge das nossas emoções quando elas afloram de uma forma descontrolada, quando nossos pensamentos extrapolam também do fato em si que aconteceu e a gente começa a pensar. Ou então, outra coisa que Marco Aurélio falava muito também era sobre a questão de ficar angustiado quando pensava no futuro, né? Sobre as dificuldades futuras, etc. E aí ele sempre falava muito de viver o presente, né? Então, Marco Aurélio, quando ele se pensa em meditações de Marco Aurélio, na verdade, está se pensando em reflexões de Marco Aurélio, né? Que são muito parecidas, né? Porque reflexão não é como se a gente ficasse pensando, né? Reflexão é como se a gente levasse uma pergunta para o universo, soltasse essa pergunta e esperasse a resposta, né? Não ficar repetindo de pensamentos circulares, né? Aí temos aqui também estoico, o Epíteto. Epíteto enfatizava a importância da aceitação e da gratidão. Uma prática útil seria a meditação da gratidão, onde se lista mentalmente todas as coisas pelas quais se é grato, cultivando uma atitude positiva e de contentamento. Se a meditação, muitas vezes a gente pratica a meditação para ficarmos mais conscientes sobre o que realmente somos, qual a verdadeira natureza da nossa existência, que o nosso psicológico às vezes perturba isso, né? Conturba. A gratidão ela nos faz trazer a consciência, lembrar o que realmente importa, né? Que são as coisas boas, luminosas que nós temos na nossa vida. E essa meditação da gratidão, onde se lista mentalmente todas as coisas pelas quais se é grato, cultivando uma atitude positiva e de contentamento, isso com certeza nos traz para a polaridade positiva, né, das nossas emoções e da nossa mente. E como tudo são ondas, a polaridade positiva são ondas mais rápidas, né, mais quentes, mais luminosas. Isso nos faz ter uma amplitude maior de consciência e com isso podemos entender melhor o mundo, né? E a sabedoria é entender o mundo, né? E a sabedoria traz felicidade. Então, essa meditação da gratidão pode ser uma boa meditação também
para que a gente possa não mais ficar presos a polaridades negativas da nossa mente e das nossas emoções, coisas que nos paralisam, né? Em vez disso, focar no que nós temos recebido e sermos gratos por isso, porque isso nos coloca em marcha, né? Coloca em frente, nos motiva. Pois alguns autores teosóficos aqui, tem a Helena Blavatsky. A teosofia incorpora elementos de diversas tradições espirituais, incluindo o yoga. Uma prática fundamental é a meditação sobre o mantra Om, que representa a vibração primordial do universo. Esse mantra Om, na verdade, se diz que é o som do universo, né? O som das esferas, a música das esferas, digamos assim. Esse mantra é interessante, só que ele é bem complexo, no sentido de que tem uma pronúncia correta, tem uma nota musical correta para ser pronunciado. Ele pode ser pronunciado de diversas formas diferentes. E isso é bem esotérico, na verdade, né? Mas o que ele fala aqui em relação a yoga é muito interessante, porque ela tem diversas formas de ser praticada, tem diversas yogas, né? Muitas delas através da meditação. Inclusive a Hatha Yoga, são aquelas alongamentos e posições, né? É uma preparação para a verdadeira yoga, né? A Hatha Yoga, que pratica exercícios e alongamentos. Depois tem diversas yogas e sempre o sentido da yoga é uma meditação na qual nós vamos percebendo, entendendo e pondo de lado nossos corpos da personalidade. O que quer dizer o quê? Primeiro do corpo físico, corpo prânico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental. E a yoga vai transpassando tudo isso e segue adiante. Segue adiante para corpos mais elevados ainda. E o ápice da yoga, assim como do budismo e de diversas artes marciais, é chegar à iluminação, que seria transcender todos os outros veículos, que são veículos no qual a nossa consciência se expressa no mundo manifestado, mas que de forma alguma é de fato essa consciência. A consciência em si, ela é independente de veículos onde ela se expressa, ela é primordial, não nascida e una com o todo, né? E essas yogas, quem se interessa por saber mais sobre yogas, o livro que eu recomendo é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, cada capítulo é uma yoga diferente. Yoga é uma palavra que significa religar, né? Tem a ver com voltar a nos ligar com a essência. E cada uma das yogas se relaciona a isso, né? A conseguir a gente ir transcendendo os fatores limitantes, né, da nossa personalidade para voltar a nos ligar com a nossa essência, né? Inclusive, a yoga que Krishna mais fala no Bhagavad Gita é o Karma Yoga, né? Que é a ação sem apego ao fruto. Significa que quando nós executamos uma ação, nós entendemos que essa ação é inerente ao universo, que está agindo o tempo inteiro, né? Essa essência que impele todas as coisas à ação. E aí a gente, no Karma Yoga, não faz a ação esperando obter um resultado ou uma recompensa com essa ação. A gente faz a ação, na realidade o que faz a ação é nossa natureza impelida a agir. O nosso ser, o nosso eu interior, ele é apenas um observador silencioso dessa ação. Então, dessa forma, todas as ações são dedicadas e retornam ao verdadeiro agente da ação, que é Deus, ou o absoluto, né? A fonte da qual tudo emana. A ação provém desse elemento, né? E quando nós queremos obter um resultado dessa ação, a recompensa, é como se nós estivéssemos dizendo, não, eu sou o agente da ação, eu faço, eu sei. E aí nós estamos gerando karma, né? Isso vai nos gerar karma, seja positivo ou negativo. E karma vai fazer com que a gente continue na roda de ação e reação, né? Nessas tradições se diz que é devido ao karma que nós voltamos a renascer vez após vez após vez. Porque quando nós assumimos a autoria das nossas ações, né? Ao invés de dedicarmos, assumirmos que a ação acontece em si mesma, nós estamos nos enredando nas teias do karma. Depois tem aqui Confúcio,
A filosofia confucionista enfatiza a importância da autodisciplina e da reflexão. Uma prática recomendada é a meditação da virtude, onde se concentra em cultivar uma virtude específica, como a compaixão ou a justiça. Confúcio tem muito isso, né? Ele era um indivíduo político, né? Por assim dizer, na China. Sempre esteve em cargos políticos de governo mesmo, né? Secretaria, assessorias de governantes. E ele sempre enfatiza a questão da virtude, do homem nobre. E, inclusive, o I Ching, que é uma obra a qual Confúcio compilou, né? Ou recompilou, é uma obra muito interessante, porque se vê que ele tinha uma visão por trás dos acontecimentos em si. Ele não via a reação dos acontecimentos, ele via o porquê dos acontecimentos existirem. Se você pegar o I Ching, tem até um método no qual ele se torna um oráculo, né? Você escolhe através de um método ali das moedas ou das varetas e faz uma pergunta e abre um determinado hexagrama do I Ching. E é muito interessante, porque parece que ele está respondendo para você. Realmente, o Confúcio, assim como o Lao Tse e vários outros avatares aí, eles conseguiam ler as coisas por trás da cortina, né? Então, se ele diz a meditação na virtude e concentrar em cultivar uma virtude específica, é justamente devido ao mesmo motivo dos autores anteriores ali, que também eram sábios, e que quando a gente se foca em uma parte positiva, né? Uma parte que nos traz luz, que nos traz clareza e discernimento, isso faz com que nós tomemos ações acertadas e começa a se criar sincronicidades na nossa vida, a qual vão se abrindo porta após porta, as coisas começam a fazer sentido, porque a grande agonia das pessoas é que a vida parece não fazer sentido, né? E a vida não faz sentido quando a gente está na polaridade negativa, né? Em ondas lentas de vibração da nossa consciência. Porque aí a gente não enxerga, a gente não tem amplitude. E as virtudes trazem essa amplitude, essa visão ampliada de consciência. É que nem aquele símbolo do cavalo que anda com antolhos, né? Que fecha a visão dele lateral. Quando a gente consegue se afinizar com virtudes, com pensamentos positivos, emoções positivas, é como se abrisse a nossa visão e aí a gente consegue ver. Ou então alguém que estivesse dirigindo à noite tem só aquele farol baixo, né? É como se ligasse o farol alto e a gente já pode ver até a curva lá na frente, ver outros elementos. Isso nos traz uma tranquilidade, né? Porque a gente pode projetar a nossa vida de acordo com um objetivo maior, né? Sem ficar angustiado com o futuro. Platão associava o conhecimento à virtude também. Uma prática útil seria a meditação socrática, onde se questiona a si mesmo sobre a natureza da realidade e os próprios valores. Essa meditação socrática que ele está falando aqui, na verdade, são os diálogos, né, socráticos. Sócrates ia para a praça pública e começava a conversar com os jovens, com as pessoas que estavam lá, fazendo perguntas, né? E muitas vezes as pessoas que estavam lá julgavam que sabiam sobre determinado assunto, quando na verdade, conversando com Sócrates, Sócrates ia perguntando para as pessoas sobre peculiaridades daquele assunto que a pessoa julgava que já conhecia, e a pessoa ia percebendo que realmente não sabia, apenas estava dando uma opinião. E aí, através do diálogo, ia chegando a concepções mais realistas sobre aquilo, até chegar a conceber a ideia de fato, né? O que é conceber a ideia de fato? É a mesma coisa. É aquela consciência que estava baseada em uma crença, um dogma, uma opinião, ela ia se abrindo, considerando os outros fatores, até que o panorama completo se apresentava. Então, nesse sentido, esses autores aqui, com a diferença da meditação do yoga, todos eles sugeriram a questão de reflexão e o foco nas virtudes, né? O foco na gratidão, na percepção das coisas que nos acontecem e que são positivas, que nos fazem
ter visões mais luminosas do mundo, né? Mais amplificadas. E aí a gente tem algumas práticas que são universais, né? Além das práticas específicas de cada autor, existem algumas práticas de meditação que são universais e podem complementar qualquer abordagem espiritual. Então a gente tem aqui atenção plena, que é o que chama hoje de mindfulness, observar os pensamentos e sensações sem julgamento, no momento presente. É o viver no presente, né? Estar no presente. É onde a gente para o mundo, a gente aquieta a mente, pacifica a emoção, respira, escuta os pássaros, sente o vento na pele, sente o frescor do vento, põe a língua no céu da boca, sente a energia na planta dos pés. É como se criasse um espaço de tranquilidade. Vê as folhas caindo, os carros que passam ao longe, cada carro com uma pessoa. É muito interessante. Nos coloca em outro patamar. Depois a gente tem a respiração consciente. Concentrar-se na respiração, observando o fluxo do ar entrando e saindo do corpo. É aquele exercício dá para respirar diretamente, por exemplo, só puxando e soltando o ar, ou dá para fazer respirações também onde você, por exemplo, 4 segundos para puxar o ar, segura o ar 4 segundos, depois 4 segundos para soltar o ar, segura mais 4 segundos. Isso aí é muito bacana também de fazer. Tem a meditação de visualização, que é criar imagens mentais que promovam a paz, a cura e o bem-estar. Eu ainda digo que melhor ainda é criar imagens mentais de imagens geométricas. Por exemplo, um círculo de uma cor, um fundo branco, ou um triângulo de uma determinada cor, e manter essa imagem na mente. Porque quando você mantém uma imagem na mente, às vezes pode ser, e vai ser difícil, tá? Porque a imagem tenta se desvanecer, a mente tenta fugir, mas você fazendo isso todos os dias, poucos minutos todos os dias, sabe? 2, 3 minutos. Você vai manter, quando você mantém essa imagem, por exemplo, de um triângulo azul na sua mente, você, depois de termina a meditação, você vê que a sua mente se aquietou, se educou, né? A mente fica educada, tranquila. É muito interessante também meditar com formas geométricas. Manter essa forma geométrica em um fundo também de uma cor só, né? Por exemplo, um fundo branco com uma imagem geométrica de alguma cor na frente. Mantra, repetir mentalmente um som ou palavra sagrada para acalmar a mente. Também é muito bom. Eu uso muito o mantra da arte marcial que eu pratico, que é o Neikun, na qual esse mantra fala descondicionando o corpo, mantendo livre e natural o alento, pacificada a emoção e vazia a mente. Verás que a arte do poder interno é a arte de viver. Então ele é um mantra descondicionando o corpo. E aí você vai repetindo todo o mantra. Mentalmente pode ser também funciona. Às vezes quando fica uma ideia que não sai, ou uma música que não sai da mente, é muito bom. Outras ideias aqui é combinar trechos e práticas, escolher um trecho que ressoe com você e refletir sobre o significado. É muito interessante. Eu faço isso, eu pego principalmente a Voz do Silêncio e o Ocultismo Prático, da Helena Blavatsky, Meditações de Marco Aurélio também. Você pega um trecho, um parágrafo, e você reflete sobre o significado. Isso faz com que tu te conecte com a forma mental, a ideia, pensamento que a pessoa teve quando escreveu. Como que se conectasse com o autor e com a ideia que ele teve naquele momento. É muito interessante. Aí ele diz aqui, escolher uma prática de meditação que complemente o trecho, escolher um lugar tranquilo e livre de distrações, sentar-se numa postura confortável e fechar os olhos, repetir o trecho mentalmente enquanto pratica a meditação. Aí dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, trecho. Não te deixes dominar por uma paixão, pois ela te obscurece a razão. É de Marco Aurélio. A prática seria meditação da gratidão. Ao listar as coisas pelas quais você é grato, você cultiva uma atitude de gratidão e reduz a influência de paixões negativas. E, por fim, lembre-se, a prática regular de meditação é fundamental para o desenvolvimento da consciência e o despertar espiritual. Experimente diferentes técnicas e encontre aquelas que mais ressoam com você. Então, um resumo bem legal sobre práticas, meditações, reflexões,
Porque tudo isso está interconectado, né? A gente não precisa ser binário, né? Ou um ou outro. Todas essas coisas nos trazem um patamar de tranquilidade, de serenidade, de prudência, de temperança. São todas coisas que nos trazem um equilíbrio e nos transportam para um nosso lugar mais sagrado, mais tranquilo dentro de nós mesmos, aquele lugar a partir do qual nós conseguimos ver o melhor nas outras pessoas, perdoar as outras pessoas, não julgar nem a si mesmo e nem aos outros, ser fraternos. E a partir desse lugar interior que a gente consegue com as meditações e reflexões, a gente consegue enxergar os outros com carinho, com amor, cultivar a amizade de fato, tratar também todos os outros seres com amor, com delicadeza, com cortesia. Olha como essas palavras são refinadas, né? Quando a gente pronuncia elas, já nos trazem algo bom. E são virtudes. E é por isso que esses sábios, esses autores, falaram que a virtude é como se fosse uma meditação. Porque essas virtudes, elas nos colocam em um nível energético de padrão sereno, de serenidade. E a partir daí tudo de melhor acontece, as coisas acontecem como tem que acontecer, porque nós estamos no nosso Dharma. Aí a gente entra na corrente de harmonia, corrente na qual a gente vai queimar karma, né? A gente vai nos conectar com o nosso verdadeiro eu, certo? Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se puder, deixe o like, se inscreva, que é importante. E até a próxima.